Lavrov fez sua primeira viagem a um país membro da União Europeia desde o início da guerra na Ucrânia. Como sabemos, ao contrário das afirmações, Moscou tem culpado o Ocidente e a expansão da OTAN pela guerra na Ucrânia. Bom, Blinken comentou em seu discurso que lamentava o fato de que o colega, o senhor Lavrov, tenha deixado a sala não dando a eles a cortesia de os ouvir, assim como ele o havia ouvido. Ainda mandou uma zoada no discurso de Lavrov, dizendo que é claro que o colega russo era muito habilidoso em afogar os ouvintes em um tsunami de desinformação. Bom, gente, agora vocês devem estar se perguntando o que tudo isso significa para a OSCE e para as relações internacionais. A OSCE, que reúne ministros das Relações Exteriores e outros oficiais de 57 países na América do Norte, Europa e Ásia Central, tem sido palco de muitas discussões importantes, mas também enfrenta os seus próprios desafios. Nos últimos anos, e especialmente depois do início da guerra na Ucrânia, Moscou tem usado, na prática, um veto que cada país possui para bloquear decisões. Mas não é só isso, há outros vetos, além dos russos, atravancando a organização. Esse ano, por exemplo, a Armênia e a Azerbaijão estão bloqueando o orçamento da OSCE devido a questões relacionadas ao conflito no território montanhoso de Nagorno-Karabakh. Mas nem tudo são más notícias. Diplomatas dizem que um acordo foi alcançado essa semana para preencher 4 posições sêniores na OSCE, incluindo a de secretário-geral, que seria assumida por Feridun Sinirlioglu, da Turquia, que foi ministro das Relações Exteriores em um governo interino em 2015. E falando em decisões importantes, a escolha de qual país assumirá a presidência rotativa anual da OSCE já está definida há tempos. A Finlândia vai assumir esse papel no 50º aniversário do ato final de Helsinki, que lançou as bases para a atual OSCE. Mas se a Ucrânia é o principal assunto da OSCE, imagina na União Europeia. Pois é, eles estão discutindo a criação de um fundo conjunto de 500 bilhões de euros para projetos de defesa e aquisição de armamentos. Essa iniciativa, que envolve a emissão de títulos no mercado, tem como objetivo impulsionar os gastos de defesa no continente. E aí, vocês já pararam para pensar por que essa movimentação acontece agora? Pois é, a possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos está pressionando a Europa a repensar sua segurança. Trump já deixou claro, países que não contribuírem com a OTAN podem ficar sem o apoio americano. E isso, meus amigos, acendeu um sinal vermelho nas capitais europeias, forçando eles a considerar estratégias mais radicais de financiamento de defesa. Ao contrário de propostas anteriores que envolviam os famosos Eurobonds, o plano atual seria voluntário e aberto até mesmo a países fora da União Europeia, como Reino Unido e Noruega. A ideia é usar garantias nacionais dos participantes, o que acaba agradando países como Alemanha, Holanda e Dinamarca, que sempre foram mais conservadores em termos fiscais. E olha só que interessante. O fundo não estaria sujeito às restrições europeias sobre o uso de recursos comuns para fins militares.